Saudações, pessoal! Vamos para mais um baralho agora, falar do baralho de habilidades, o nosso baralho cinza, que ele é utilizado praticamente para ajudar a montar um grupo de adversários que os personagens vão enfrentar nas aventuras. Então a gente vai ver que ele segue de acordo com o papel de cada um nesse grupo de inimigos, mas que ajuda pelo menos a ter uma diferenciação maior. Então, começando aqui pela perícia, que é esse primeiro tópico aqui no caso, a gente tem assim a intenção de utilizar caso um dos personagens ou o grupo todo tenha alguma especialidade. Então a gente pode determinar aqui, por exemplo, nessa primeira carta de exemplo, a questão da percepção, às vezes uma outra ocasião de ladinagem, outro de ladinagem, uma terceira sobre da perícia poder, que é usado para personagem com antecedente arcano. Então, não necessariamente que pode ser utilizado assim que o personagem vai ter graduação nessa área, mas pode ajudar a determinar todo o planejamento, toda a estratégia dele também. Então, ajuda também a dar um direcionamento para determinar assim o foco de habilidade daquele personagem, mas assim utilizando termos de jogo. Seguindo, a gente tem aqui a questão do nível, que diz respeito mais assim em comparação ao grupo de jogadores, se aquele grupo de inimigos pode ser, por exemplo, levemente mais fraco, um nível comparável, muito mais fraco e assim variando. Então isso ajuda pelo menos a diferenciar. Claro, quando a gente monta uma aventura, geralmente a intenção é manter um grupo de adversários do nível dos personagens jogadores, para que haja essa chance assim parelha, digamos, do combate ser desafiador, mas que a expectativa é que o grupo de jogadores vença no final. Deixar isso de uma maneira mais aleatória, às vezes um grupo, por exemplo, mais forte, pode botar alguns níveis a mais, no caso do Savage Worlds, que a gente usa os estágios, né, que diz respeito ao nível de poder do personagem, então também já ajuda a diferenciar. Deixa um grau de variação maior, então fica bem mais aleatório, e às vezes até mais realista nesse sentido, né, porque não necessariamente que todos os inimigos vão ser do mesmo nível dos jogadores. Então, às vezes isso muda a estratégia, como por exemplo, uma situação onde o personagem vai ter que mais fugir do que lutar propriamente. Então, também ajuda a variar um pouco a dinâmica da história. Seguindo aqui, a gente chega finalmente nas habilidades. A gente vai ver aqui diferentes tipos, né? Questão de habilidade geral, de suporte, de tanque, de atacante, de acordo com o papel desse inimigo no grupo, com o que ele vai fazer nesse combate para ajudar, digamos, a direcionar melhor essas habilidades dele. Então, iniciando pelas habilidades gerais, a gente vai ter assim, como eu vou falar futuramente num vídeo, os grupos que eu acabei criando de papéis para personagem, a gente vai ter justamente o atacante, o tanque, o suporte, além de outras duas que seriam os minions, que seriam aqueles inimigos mais para dar número mesmo, e os únicos, que são os subchefes de fase, podendo até ser carta selvagem. Então, geralmente as habilidades que a gente considera aqui as gerais vão ser utilizadas 0 ou uma para os minions, dependendo do contexto, e uma ou duas para os únicos, também dependendo para quando a gente quer dar uma valorizada para a habilidade dele. Então, as habilidades gerais acabam abrangendo tanto as dos outros papéis como algumas a mais. Então, por exemplo, a gente pode determinar, digamos de uma maneira bem simplificada, ignorando questão de vantagens e outros fatores, mas mais na intenção de agilizar o jogo, que, por exemplo, aquele personagem vai usar duas cartas de iniciativa, ou vai ter uma outra maneira de iniciativa aprimorada, ou aquele personagem vai ter um sentido aprimorado, que a gente pode determinar aleatoriamente qual seria, ou vai ter, por exemplo, uma habilidade de deixar um adversário confuso, talvez gerando um teste de resistência, alguma coisa nesse sentido, mas que ajuda a dar uma diferenciação. Então, muitas vezes a gente vai pensar primeiro em termos de jogo, para depois montar em termos descritivos de que se trata aquele inimigo, no caso. Por exemplo, determinando que esse adversário vai ter uma iniciativa aprimorada, a gente pode estipular que ele é uma criatura mais ágil. Então, num contexto, uma aventura, vamos supor, que está se passando
numa área selvagem, numa selva, a gente pode colocar, digamos, um animal que seja mais rápido nesse contexto, estipular ali, por exemplo, um grande felino, alguma onça, alguma coisa, para dizer que ele é mais rápido e tem essa vantagem. Isso ajuda depois a montar, por exemplo, que em vez de determinar o ataque dele como uma arma, ele vai ter armas de. A arma dele vai ser a mordida, no caso. Então também ajuda a determinar primeiro a questão em termos de jogo, para depois fazer a descrição. Seguindo, a gente vai ter as habilidades de suporte que são mais focadas assim em ajudar o aliado ou prejudicar os inimigos. Então, por exemplo, essa habilidade de suporte de ataque mais um pode ser em que o personagem consiga fornecer aos seus aliados um bônus no ataque. Ou, por exemplo, bom, aqui de novo, mais um no ataque, ou causar, deixar o alvo confuso, ou eventualmente deixar o alvo abalado. Então a gente vê que tem situações que ele não vai tanto causar dano, mas vai acabar atrapalhando os adversários ou ajudando os aliados. Seguindo, a gente vai para as habilidades de tanque, que é aquela categoria de personagem em que eles são assim mais resistentes, né? A função deles é, digamos, apanhar, sofrer dano e aguentar isso, para justamente absorver a pancadaria. Então essas habilidades vão ser mais focadas em aumento de resistência, em aumento de aparar, aqui de novo aparar, ou o tamanho maior, que geralmente fornece uma resistência maior também. Então, habilidades mais focadas nesse sentido, justamente para que haja, digamos, uma diferenciação maior, né? Para ter essa facilidade maior de obter uma habilidade condizente com o papel do combate. Depois a gente tem as habilidades de atacante, que diz respeito justamente a isso, a acertar ataques e causar dano de alguma maneira. Então essas habilidades costumam ser ataque mais um, o tamanho menor, que também facilita para o personagem acertar os demais ataques, o dado de dano aumentado, então muitas vezes a gente vai ter uma possibilidade de causar mais dano, já que esse é o papel do personagem, então a gente acaba fazendo essa diferenciação ali no caso, conforme cada papel, para ajudar a diferenciar, porque muitas vezes o que acontece? A gente pode ter, por exemplo, dois grupos de atacante, só que um desses atacantes tem o foco mais em acertar o golpe, então ele recebe bônus de ataque, enquanto esse outro grupo de atacante vai ter mais foco no dano. Então, pelo menos há uma diferenciação entre dois grupos com o mesmo papel. E por último, a gente tem aqui a questão do atributo e valor de teste, que de última hora, se eu preciso determinar um valor de dado aleatório, eu apenas utilizo esse valor. Então, bem simples, por exemplo, aqui é o de 6, aqui outro de 6, um de 10, um de 8, então sempre tentando manter aquela média, né, o de 6, e quanto mais extremo, né, quanto mais elevado ou menor o dado, que o valor mínimo que eu coloquei foi de 4 menos 1, então basicamente a gente leva isso em conta para ter uma chance maior, uma variabilidade grande. Às vezes deu só aquela preguiça de determinar o atributo, a gente precisa de uma informação rápida, tá ali então. O plano é a gente utilizar esse baralho depois, conforme vai montando, né, como eu falei antes, o grupo de inimigos encontrados na história. Então eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso depois que terminar a série dos baralhos. Mas para esse aqui era isso então. Valeu!